Olá, o agronegócio é o principal setor produtivo no Brasil. É o menos prejudicado por crises como a atual, da pandemia do novo coronavírus, e essa força também é demonstrada na política. Com quase 300 parlamentares, a bancada ruralista é a maior em representatividade no Congresso Nacional. E no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político conversa com a principal liderança do setor aí no parlamento. Deputado federal Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a possibilidade de ter essa janela para poder conversar com tantos. Forte abraço. Deputado, no final do ano passado, em entrevista para a gente aqui do Broadcast Político, o senhor fez várias ressalvas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, do tratamento desse governo com o setor, e, em seguida, vários projetos de interesse do agronegócio no parlamento caminharam. Como é que está a relação do setor agora com o governo e também em relação às presidências aí do Congresso, da Câmara e do Senado, para as demandas do agronegócio em meio a essa crise, deputado? Sabe, Gustavo, com o advento do coronavírus, ficou muito claro a importância estratégica do agro, não apenas na economia, mas também na segurança alimentar da população e de grande parte do mundo. Imagine, neste momento que eu estou conversando contigo aqui, com produtos que são importantíssimos na mesa da população em falta no mercado. Se as pessoas estivessem disputando 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, se ela tivesse que disputar essa comida, que preço estaria isso? E quem pagaria essa conta com a fome? A população pagaria com a fome. Quem garante essa mercadoria chegando na prateleira do supermercado em plena crise, com um preço absolutamente compatível, com qualidade e quantidade disponível? É, na verdade, a evolução do agro brasileiro, que alimenta em torno de 1.400.000 pessoas no mundo, portanto, em torno de 7 Brasis são alimentados por nós, e nós temos condição de melhorarmos a questão do endividamento. Tem um grupo de produtores que são endividados no setor agrícola, mas que não deram causa para o endividamento. Tu imagina um pequeno produtor que não é da cadeia integrada, produtor de cana em São Paulo, como ele está nesse momento. Essa pessoa vai se endividar. E ele deu causa para isso? Não, ele sempre fez o que ele sabe fazer. Ele produziu cana da melhor qualidade, maior volume. Ele tem toda a estrutura montada para produzir esse setor da economia. Mas, em virtude do que está acontecendo agora com o petróleo, ele fica com custo de produção muito mais baixo que o preço de venda. E isso acaba o endividando. Aconteceu com arroz, aconteceu com a carne, aconteceu com o leite, aconteceu com diversos setores em vários períodos. Esses produtores precisam ser reincluídos no processo produtivo. O fato dele ter ficado devendo não significa dizer que ele é um mau pagador. Fazer ele para o escambo e tomar dinheiro a 30% no mercado é retirar uma máquina produtiva sã do nosso meio e colocar ele à margem. Então, isso ainda está errado e nós estamos resolvendo. Ontem, na conversa com a ministra Tereza Cristina, ela disse que o BNDES está chegando ao finalzinho do acerto para poder financiar cooperativas e revendas que possam pegar dinheiro do BNDES com juros sem balcão, juro baixo, e poder trazer de volta esses fornecedores, produtores, e colocar na escala de produção. Se isso realmente acontecer com juro compatível, nós vamos ter um aumento na produção brasileira de médios e pequenos produtores na faixa de 10% do volume produzido até agora. E, principalmente, vamos produzir muito do que está na mesa do consumidor, da agricultura familiar, que é o que mais se produz o pequeno e o médio produtor. Então, nós estamos chegando ao fim, o Ministério da Economia definitivamente se conscientizou que a matriz produtiva do agro é a que menos sofrerá agora nesse coronavírus, vai sair com a máquina pronta e azeitada para reabilitar a nossa economia, mas precisa que o pessoal do Ministério da Economia dê as condições necessárias, não apenas do endividamento, mas também na questão do juro, Gustavo e Beth. Como é que nós podemos conviver com uma inflação que faz 4 anos consecutivos que fica na volta de 3,5%, uma taxa Selic que sai de 14,65 e para em 3,75, e o dinheiro continua chegando no produtor a 17%, 18%, com os bancos
trabalhando com o produtor como se ele fosse vítima, não fosse cliente. Esta cultura está fora de propósito. Então, com a aprovação da 897, nós diversificamos as oportunidades de crédito com outros papéis. Isso deve baixar o volume do crédito, mas tem algo que é cultural no Brasil. O crédito em si, a estrutura creditícia do Brasil, não leva em consideração o volume e a qualidade do crédito. Leva em consideração um cidadão muito bem vestido, lustroso, emprestando dinheiro, e um coitado produtor tomando empréstimo. Né? Não trabalha o crédito. Então, precisa melhorar o seguro para reduzir o volume do risco, tá? O risco do crédito. E arrumar outras alternativas que não jogue o produtor na mão de um banqueiro que publica balanço de 50 bilhões como lucro em qualquer crise, enquanto nós temos o banco como grande sócio oculto sem nunca ter plantado absolutamente nada. Deputado, antes de passar a palavra para a Beth, só para completar, isso vai ser tudo isso que o senhor falou vai ser vai ser transformado em alguma medida para ser encaminhada ao Congresso ou via governo para ser votado ou não? Não, o pessoal que está, os devedores, falam muito. Tem um grupo pequeno, aliás, esse grupo que vive o tempo todo falando mal da Tereza Cristina, eles querem, na verdade, securitização. Tá? Isso dificilmente nós vamos conseguir, principalmente no aperto fiscal que nós estamos vivendo. Mas é possível conseguir uma faixa de financiamento com juro baixo do banco, do BNDES. Então, ele pega uma cooperativa tal e financia com juro de 4% ou 5% essa cooperativa, e a cooperativa repassa para o seu associado com o mesmo juro, sem um balcão de banco. Porque quando tu passa pelo balcão, o banco, pelo risco, mesmo nestes valores que o governo passa a 85% do recurso, e o banco só entra com 15%, ainda assim ele faz análise de risco e deixa fora do crédito quem mais precisa. Tá? Então, essa escolha de quem deve ser beneficiado tem que ser feita pela revenda, porque esse produtor, muito tempo fora do sistema, ele ficou devendo no posto de gasolina, ficou devendo na empresa de peças, ele ficou devendo adubo, ele ficou devendo inseticida, ele ficou devendo uma série de coisas para todo mundo. Agora, a revenda, que é para quem ele ficou devendo maior volume, para quem ele entregava a produção, a trade ou a revenda, ela precisa tomar esse recurso do banco, repassar o recurso para o produtor sem custo, para que ele possa saldar suas dívidas e voltar ao processo produtivo normal. Isso está muito avançado no BNDES. Eu hoje ainda tenho uma reunião com o Gustavo, com o diretor da política agrícola do Ministério da Agricultura, o Sampaio, tá? E nós certamente vamos ter condição de trazer essa faixa de crédito e reabilitar grande parte desses produtores. Deputado, eu queria mudar um pouco. Eu sei que o agro, no meio dessa crise toda do coronavírus, parece um mundo à parte, né? Não está tendo desabastecimento. Obviamente, vocês têm problemas aí com, né, o dinheiro que chega muito caro para o produtor, mas eu queria tocar num ponto da crise política, né? Ao lado do avanço do coronavírus, a gente já superou a China em mortes, que é muito preocupante. A gente vê também ali com as saídas dos ministros Henrique Mandetta e Sérgio Moro uma crise aguda. Nesta manhã, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, suspendeu a posse do Alexandre Ramagem na direção da Polícia Federal. Eu quero perguntar para o senhor essa questão da crise institucional, da insegurança jurídica que a gente está vendo, o que pode atrapalhar o setor do agronegócio. Bom, é preciso, neste momento, ter serenidade, muita cautela e trabalhar com agulha pequena e linha fina para costurar consensos, costurar convergências. Esta agressividade manifestada por órgãos do governo, uma hora para o Supremo, outra hora para o Parlamento, não ajuda neste momento. Né? Se pudéssemos fazer uma manifestação agressiva e no dia seguinte se troca todos os atores do outro lado, mas não, eles permanecem lá. Tá? Tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado, é com eles que nós vamos ter que jogar esse jogo. O Supremo também. Minha opinião específica com relação ao Alexandre de Moraes nesta posição é uma intromissão absolutamente indevida no Poder Executivo. Este cargo é de livre indicação do presidente da República e não cabe ao Supremo fazer julgamento de mérito com relação a isso. Mas sempre se acha alguma volta da lei
para poder dar guarida a posicionamento dessa natureza. Essa decisão certamente não se manterá. Quando for julgada pelo grau de recurso, ela cairá. Mas, por enquanto, cria, sem sombra de dúvida, problemas de natureza política. Bom, de parte do agro, nós, com uma bancada bastante grande de apoio, nós temos trabalhado a unidade do agro, né? As decisões são muito organizadas, nós não produzimos legislações desnecessárias, porque temos uma equipe de assessoria que discute as ferramentas legais por sílaba e vírgula. Leis propostas pelo agro são leis absolutamente consequentes e qualificadas, né? Mas é claro que se o problema político se alastra no Brasil, também acaba chegando no agro, tá? E nós não gostaríamos disso, porque nós precisamos de harmonia para poder produzir. Quanto maior for o grau de consenso, neste momento agora me constrange, inclusive, Beth, de estar falando sobre a indicação do diretor da Polícia Federal, quando, na verdade, nós tínhamos que estar todos nós focados no coronavírus. O melhor da nossa energia, o melhor da nossa inteligência, o melhor da nossa unidade tinha que estar focado para combater o coronavírus e trabalhar com inteligência todas as forças de Estado para conseguir um projeto de alternativa para a saída da crise, né? Enquanto eu converso contigo aqui, discutindo se o Alexandre de Moraes está certo ou está errado, alguém está chorando de longe ao sepultamento de um parente sem sequer poder se despedir. E são milhares enterrados em vala comum o tempo todo. Será que ainda há tempo para nós continuar discutindo vaidades, picuinhas, fofocas políticas, questões menores? Não. É muita falta de compreensão. É preciso agora acabar com as brigas. Mesmo que eu não tenha simpatia por esse ou aquele, não há nenhum brasileiro hoje que possa ser desnecessário. Todos são imprescindíveis para combater esta crise. É preciso ter grandeza de alma nesse momento e trabalhar a convergência como remédio fundamental para sairmos unidos da crise. Depois de passar a crise, talvez há tempo para discutir as nossas diferenças. Deputado, mas o fato do presidente Jair Bolsonaro ele minimizar a questão do coronavírus e também assim tratar do jeito que ele vem tratando as mortes, né? Ontem ele falou e daí, né, para as mortes, disse que ele é Messias, mas não consegue ressuscitar ninguém. Você acha que isso não faz com que o presidente próprio, seja o próprio presidente, incentive toda essa crise? Tá bem, Gustavo. Vamos fazer o mesmo raciocínio que eu fiz para o Supremo, para a Câmara e para o Senado. Tá? Se nós não concordarmos com o presidente Bolsonaro, muda alguma coisa, no dia seguinte ele continua sendo presidente do país. Nós temos que aprender a conviver com excessos daqui ou dali e buscar no governo a solução que é o dever do governo. Aproveitar-se dessas querelas minúsculas de uma palavra produzida de maneira voluntariosa pelo presidente para trazer a discórdia política não tem ajudado o Brasil. O agro brasileiro sabe que o presidente que a população elegeu soberanamente é Jair Messias Bolsonaro, com seus defeitos e suas virtudes. Está preparado para conviver com isto e aproveitar disso aquilo que é bom para o país. E trazer no bojo da eleição veio um ambiente propício para a reforma do país, para a recomposição da integridade social, para a permissão de transformar um país mais leve, com um Estado menor, mais eficiente, mais eficaz. E eu não vou perder meu tempo e minha energia discutindo se o Bolsonaro disse ou não disse aquilo. Eu vou aproveitar o ambiente que a eleição dele trouxe para fazer o agro cada dia ser mais resolutivo, mais competitivo e mais cedo ou mais tarde será a moeda de troca pela segurança alimentar no mundo, para nós então começar a discutir diferenças políticas e fazer exigência de outros países, porque nós teremos o grande celeiro de produção de alimentos do mundo. Deputado, voltando aos assuntos ali da crise, o senhor falou que é necessário ter esforços, o presidente foi eleito, né, com virtudes e defeitos, mas a gente vê também ali, por parte da família dele, né, vamos falar dos filhos ali, uma crise que se criou, uma crise no momento desnecessário com a China, que é um grande parceiro e que colocou na rota ali, chegou-se a falar até da eventual saída da ministra Tereza Cristina. Eu quero saber como é que o setor
analisa essas questões, a interferência da família, a briga com a China, se a Tereza Cristina fica ou se sai. Isso também atrapalha, não, deputado? Olha, a gente fazer o seguinte, no caso da imbecilidade, tu não tem que ficar preocupado com o sobrenome do autor. Ele produziu a bobagem, tá? E ela é periférica. A China tem um relacionamento pragmático do ponto de vista comercial. O país que mais fala mal da China é os Estados Unidos. Nas democracias, o direito de produzir ideias distintas, de contestar regimes, está no âmago do processo democrático. Pode-se decidir. Ruim para nós é quando o ministro de Estado manifesta dessa forma, porque isso cheira à irresponsabilidade, ao fanatismo, né? Querer estar próximo do presidente. Isso é irresponsável. E cada vez que aconteceu isso, nós fomos duríssimos nas respostas e, inclusive, mandamos documentos para a Embaixada da China dizendo que esta não é a posição do governo, porque não foi a posição manifestada pelo presidente Jair Bolsonaro com o presidente da China, e muito menos é do setor produtivo. Em alguns setores da economia, como soja, tem 80% da sua exportação para a China. Bom, perguntaríamos, vocês nos perguntariam, mas isso atrapalha? Olha, no eixo do processo, ele é pragmático. Mas agora é o seguinte, imagine que tem uma planta frigorífica em análise na China e tem outra, uma nossa e uma da Argentina, no mesmo momento com os mesmos custos. Quem será que o chinês escolheria para viabilizar? O da Argentina. Por que ele vai botar o nosso em igualdade de condições se nós estamos falando mal do regime deles no momento em que eles precisam conservar essa imagem no mundo inteiro? O mundo os acusa de ser responsável pelo coronavírus. Eles precisam fazer a defesa de comunicação e imagem disso. Vamos aproveitar no Brasil para fazer isso? Não. Não é que não tenhamos razão de fazer. Acontece que não é inteligente. Mais do que nunca, no caso do Brasil, o Brasil não pode ter amigos, tem que ter interesses. Nós temos interesses internacionais. Nós queremos negociar com mais de 150 países do mundo. Só durante a crise, 28 países se aproximaram do Brasil para comprar coisas do Brasil. E ao invés de estar destruindo este processo que construímos com duras penas, desde o primeiro dia em que a Tereza Cristina chegou no Ministério e que planejamos as viagens internacionais, agora se abrem muitas portas. Porque aquilo que eu disse no início, nós não temos problema de ter produtos com dificuldade para alimentação, mas outros países que não são produtores estão com os pobres disputando 1 quilo de alimento na prateleira a preço de ouro. E esses países todos querem ter o Brasil como parceiro para ter segurança alimentar. Países de qualquer região do mundo. Eu posso falar da África, da Ásia, posso falar da Norte América, posso falar dos países árabes, qualquer um deles. Todos eles gostariam de ter grande parceria comercial com o Brasil. Será que é hora de um país como o nosso, com uma relação de dependência profunda da exportação para gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza, será que é hora de nós provocar um país como a China por diferença ideológica? Claro que não. Mas, como eu disse, a heresia, a bobagem, a tolice, a irresponsabilidade não tem sobrenome. E fica muito ruim quando ela é produzida por órgão do governo. Nós vamos fazer o bom combate e não vamos permitir que absolutamente nada disso possa interferir no desenvolvimento do agro brasileiro. Deputado, para encerrar, que o nosso tempo é curtinho, né? Essas críticas que o senhor fala à China, vindas do governo, se transformaram em ataques de bolsonaristas à ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que é ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ação pelo que o senhor falou aí, total da FPA, né? O que significaria? O nome dela assim, foi colocado como a bola da vez, ela e o ministro Guedes, né? O que significaria, para completar aí essa nossa conversa, a saída da ministra Tereza Cristina para o setor? Essa é uma hipótese que nós jamais comentamos. Não é admitida a hipótese da Tereza Cristina. Aliás, o que eles mais queriam, esses que estão hoje falando mal da Tereza Cristina, é que nós fôssemos para o campo do debate deles desqualificado, né? Alguns vigaristas de plantão, alguns que inclusive disseram que o fundo rural ia cair tranquilamente, que não precisava fazer o refis, mas na verdade o que eles querem é ganhar dinheiro sob ações judiciais das pessoas, das empresas se defendendo. Nós vamos manter a unidade e ao invés de fazer essa discussão no campo deles, nós vamos mostrar para a sociedade brasileira o volume de conquistas que nós tivemos desde o primeiro dia em que a Tereza Cristina entrou no Ministério,
por indicação da Frente Parlamentar da Agricultura. O que gerou a unidade do agro brasileiro? O que gerou um setor que, em plena crise, é o setor que cresce, que carrega o Brasil nas costas? Nós temos muito orgulho do que estamos fazendo e muito pouco tempo para tratar com um bando de responsáveis que transforma as suas necessidades em referencial do mundo. Nós vamos tratá-la. A doutora Tereza Cristina está no Ministério, ficará no Ministério, goza da confiança efetiva do presidente da República e tem a unanimidade do setor que trabalha no agro a seu favor. Deputado, eu queria agradecer muito o convite, a presença do senhor nessa entrevista com o Papo com o Editor. Queria agradecer muito Beth Lopes, que está em São José dos Campos, e o suporte de Cláudio da Luz. E o Papo com o Editor volta aí na próxima semana com outras conversas. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade. Até a próxima.